Olá, tudo bem? Que prazer, que alegria estar com você aqui através deste canal de rede social no YouTube. É um privilégio para nós estarmos juntos com vocês. Hoje é domingo, 10 de outubro de 2021, nossa escola bíblica dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta. Para nós começarmos a conversar nesta manhã, eu queria te convidar a orar comigo ao nosso Deus, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Vamos orar, meu querido? Pai querido, obrigado a Deus por estarmos juntos. Sempre é motivo de nós agradecermos ao Senhor por tão grande alegria e satisfação. O Senhor tem sido misericordioso, bondoso para com esta igreja. Abençoe a cada um que se junta a nós agora pela manhã, através das redes sociais. Seja com eles, seja Deus um abençoador da vida deste povo, que o Senhor possa cuidar de cada um dos detalhes, das dificuldades, das lutas, dos problemas, das coisas, ó Deus, que essas pessoas têm passado. Nós não conhecemos a maioria, ou aqueles que nós conhecemos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, mas aqueles que, ó Pai, esta mensagem chega, em especial aos que não compreenderam, não entenderam o seu senhorio. Que o Senhor se faça presente, que o teu Santo Espírito possa, Deus, fazer com que as pessoas possam reconhecer que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que tudo pode, e o Senhor pode levar para os céus. Nos abençoe nesta manhã, ensina, ó Deus, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, nós somos da Igreja Presbiteriana, aqui da cidade de Cachoeira Alta. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande prazer e satisfação estarmos caminhando junto. A nossa igreja ela se reúne também presencialmente neste momento na Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Cachoeira Alta, e no momento em que nós nos reunimos presencialmente, para nós é um privilégio poder contar com a sua presença. Se você reside aqui na cidade de Cachoeira Alta ou nas imediações e deseja conhecer a nossa igreja, fique muito à vontade. Para nós é sempre um privilégio, uma alegria, uma satisfação que você possa ter uma caminhada de fé conosco. Se você mora longe, procure uma igreja aí próximo de você, uma igreja séria que prega o Evangelho de Cristo Jesus, cultue e adore a Deus em comunhão com outros irmãos. Para você que ainda não se entregou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça já, faça agora. Ele quer reinar sobre você e eu te garanto, meu querido, te dou essa garantia que é vinda do trono de Deus. Você jamais vai se arrepender de ter como Senhor e Salvador da sua vida Cristo Jesus, aquele que tudo pode, aquele que conforta os nossos corações, cuida das nossas vidas. Antes de nós passarmos para a nossa mensagem nesta manhã, te convido para um momento de louvor, de adoração, de caminhada com Cristo Jesus nesta manhã. Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Santo Deus, ao Deus maravilhoso, Deus grandioso. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos-te, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Luz do mundo, viestes à terra.
pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom, nós voltamos aqui junto com você para que possamos meditar na palavra de Deus nesta manhã de domingo, manhã gostosa na presença do Senhor. Vamos meditar. Antes disso, vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por estarmos com a Tua palavra aberta em nossas mãos e assim, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nos ensine, nos molde, nos capacite e, ó Deus, fale ao nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, nós temos trabalhado uma série de mensagens aqui na nossa igreja, tanto presencialmente e também nos canais das redes sociais, em que nós tratamos das ordenanças de Cristo Jesus para a igreja contidas no Novo Testamento. Esta série ela se chama Uns aos Outros. E nós começamos o nosso bate-papo com vocês falando acerca do que é mutualidade ou do que é esta ordenância de mutualidade que Deus fala nos livros do Novo Testamento. Por 36 vezes Deus nos deixa ordens de como nós devemos nos comportar diante dos irmãos, o que nós devemos fazer uns para com os outros, diante da nossa igreja e muitas também diante da nossa sociedade. Qual é o tipo de comportamento, qual é o tipo de vida que eu devo levar, o que o manual de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina através da sua palavra, de como a igreja deve se comportar, tanto uns com os outros e também fora do templo, com a sociedade em geral. No primeiro tópico, nós fizemos uma breve introdução baseada em João capítulo 17, dos versos 22 aos versos 26, em que nós explicamos o que é mutualidade. Depois, 7 dias depois, nós conversamos baseado em João capítulo 15, versos de 9 a 15, sobre amar uns aos outros. E uma das ordenanças, a primeira ordenança de mutualidade que nós trabalhamos foi amem-se uns aos outros. Depois, com base em Romanos 15, versos de 1 a 3, nós trabalhamos acolham uns aos outros. E como nós devemos nos comportar na acolhida uns aos outros, e aquilo que a Bíblia nos ensina, como a igreja deve acolher as pessoas que estão se achegando, chegando a ela, e aqueles que estão cultuando e adorando junto com ela. Romanos capítulo 16, versos de 1 a 16, a Bíblia nos ensina a saudar, e diz que saudemos uns aos outros. E, por último, no último domingo, nós trabalhamos cuidem uns dos outros, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 12 a 31, qual é o tipo de cuidado que nós devemos trabalhar e ter uns para com os outros. Hoje, nós queremos falar sobre sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Se nós olharmos no dicionário e o significado do que é sujeitar na língua portuguesa, ele significa o seguinte: é um verbo transitivo direto que diz tornar-se sujeito,
dependente ou obediente, graças ao emprego de violência ou de dissuasão, subjugar, submeter-se. Exemplo, uma nação que é submetida a um ditador. Também pode ser entendido como reprimir, refrear, e aí mais aos impulsos. Mas o que é esse sujeitar na Bíblia Sagrada? O que significa esse sujeitar no significado bíblico da palavra? A palavra sujeitar-se, ela vem do grego e ela tem o significado de obedecer, estar sujeito. O termo aqui, ele é um termo militar. O termo que é usado é um termo militar que significa organizar, por exemplo, divisões de tropa, como que cada coisa ia funcionar, como que seria aquilo. Seria estar sob o comando de um líder. Talvez seja esta a melhor explicação do significado da palavra sujeitar-se no grego. Para nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de ler com você João capítulo 13, versos de 1 a 20, e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera a Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e bem dizeis porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais também vós. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem recebe aquele que quem me recebe recebe aquele que me enviou. João capítulo 13, versos de 1 a 20. O capítulo de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 9, também vai nos trazer uma mensagem interessante para aquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Tendo vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 9. Preste atenção no verso 7, no verso 8, e guarde esse texto, verso 7, verso 8 e verso 9 de Filipenses capítulo 2, que diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo o nome. O tema da mensagem de hoje, nesta manhã de domingo, é: sujeitem-se uns aos outros. Jesus, aqui na cerimônia que nós lemos, na chamada cerimônia dos lava-pés, daquele dia da ceia, Jesus lava os pés de homens de caráter diferenciado. Pedro, ele foi conhecido por ser uma pessoa extremamente ousada, para frente, que encarava as dificuldades de frente. Já João, que também teve o pé lavado, ele é o discípulo amado de Cristo Jesus. Jesus Cristo chega a também lavar os pés do traidor. O traidor também está neste grupo e Jesus lavou os pés daquele traidor. O que estaria cada um desses homens que tiveram os pés lavados por Jesus pensando enquanto Jesus lavava os seus pés? Como teriam eles entendido de primeiro momento o gesto de Jesus lavando os seus pés? Como será o que passou na cabeça daqueles homens? Que exemplo Jesus quis ensinar? Ele diz que mesmo sendo o Senhor e Mestre, ele tome aquela atitude. Ele se propõe a lavar os pés dos seus seguidores, mesmo sendo Senhor e Mestre. A atitude de lavar os pés aqui é um serviço que era feito normalmente por escravos, pessoas que eram preparadas. Você chegava das longas viagens, e as viagens eram feitas em geral a pé, então você caminhava, não tinha asfalto, não era nada limpo, e você não tinha sapatos fechados, e você chegava num determinado local, era de bom grado você ser servido por alguém que venha, por seu escravo, lavar os pés para que você ficasse limpo. Mas Jesus era o Senhor e o Mestre, e Ele nos ensina a servir uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros, e Ele lava os pés. O ensino de Jesus com essa atitude é que devemos abrir mão do nosso direito de conforto por muitas vezes para honrar o próximo. Se você olhar para os discípulos de Jesus, nem Judas Iscariotes e nenhum daqueles que estavam com ele tinham o direito de ter os pés lavados. E talvez, se eles tivessem observado, e provavelmente sim, o material para se lavar os pés, talvez eles ficassem empurrando um para o outro. Não, lava você. Não, lava você. Não, é você quem vai lavar os pés. Mas jamais eles deveriam ter os pés numa cultura local, normal, daquele período, daquela época. Os pés dos discípulos não deveriam ser lavados pelo Senhor e Mestre, e Ele quer nos ensinar algo acerca daquela atitude. Nós devemos compreender que se sujeitar uns aos outros requer, meu querido, ver o outro como alguém superior. Como via de regra, deve haver uma tarefa ou uma entrega que normalmente não é fácil de oferecer.
É você abrir mão dos seus direitos em prol do outro. Algumas perguntas ecoam deste texto e dessas atitudes de Jesus Cristo, e eu gostaria de pô-las na sua presença nesta manhã, para que possamos juntos raciocinar. Primeiro, nós devemos aprender a respeito da disciplina de Jesus Cristo. E a respeito da disciplina de Jesus Cristo, a primeira coisa que nos aparece é Jesus como pessoa da Trindade, ele era Deus. Por que então ele obedecia a Deus, o Pai? Por quê? Durante a vida de Jesus, Jesus sempre se mostrou submisso e disposto a fazer a vontade do Pai, que desde a eternidade Jesus conhecia. Algo que Jesus tinha consciência é que o Pai era maior do que ele. Reconhecia que lhe devia obediência e respeito. Se você olhar em João capítulo 14, verso 28, Jesus disse: "Ouviste o que eu vos disse?" É como se ele quisesse frisar aquela parte. Ele está dizendo: "Eu volto para junto de vós, se me amasseis. Alegrar-se-vos eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu." Jesus, naquele momento da história, apesar de fazer parte da Trindade, ele entendia que o Pai, naquele momento, era maior do que ele. Ele entendia que ele devia uma obediência, ele devia se sujeitar ao Pai, enquanto Deus homem, enquanto homem nesta terra. E ele está dizendo isso a eles. Ele reconhece a grandiosidade de Deus. Ele reconhece que o Pai é maior. Por isso ele obedece a Deus, o Pai. Aprendendo com a disciplina de Jesus, Jesus também nos ensina como a obediência traz alegria e prazer. Quais são, então, os benefícios para quem obedece? Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Para ele, se tornou natural cumprir esta tarefa traçada lá na eternidade. Ele tinha prazer em obedecer e cumprir a tarefa. E alcançou como recompensa a alegria. Olha, Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: "Olhando firmemente para o autor e consumador da fé", Jesus. Então, quem é o autor e consumador da fé? Jesus. "O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta", o que Jesus estava trocando? A alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou. Por causa dessa alegria, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Para Jesus, a alegria foi consumar aquilo que Deus tinha pensado, planejado, traçado na eternidade. Na eternidade. Ele suporta a cruz. E ele não faz caso da ignomia. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Que alegria! Morrer por mim e por você. Nos reconciliar com Deus. A obediência de Jesus traz a alegria e prazer. Obedecer a Deus nos traz a alegria e prazer. E quais são os benefícios? Estar junto com o Pai na eternidade. Se a obediência traz prazer e alegria, o benefício vem com a estada nos céus, a garantia da entrada nos céus. Isso causou prazer ao coração de Jesus. Aprender com a disciplina de Jesus
como se sujeitar uns aos outros. Se eu perguntasse para você o que você entende por essas palavras, não seja como eu quero, palavras de Jesus, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tem sido fácil entender e praticar que a vontade de Deus sobressai a nossa vontade, que Deus nos ensina acerca da vontade dele através da Bíblia Sagrada, e essa vontade é soberana na igreja, e que nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que a igreja está sujeita a essa vontade, ao querer de Deus, e que para a igreja é uma alegria cumprir a vontade de Deus, e que a igreja deve declarar todos os dias como ser humano que não seja como eu quero, que a minha vida não seja como eu quero, e sim como Deus quer. É fácil entender e praticar isso? No Getsemane, Jesus nos apresenta a plenitude da sua sujeição ao Pai. Apesar de desejar intensamente não tomar o cálice, essa frase é dita diante de uma terrível pressão, dor, de dificuldades. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus se sujeita à vontade do Pai, porque assim Deus queria. Sujeitem-se uns aos outros, aprendendo com a disciplina de Jesus. Uma outra pergunta que ecoa acerca disso é: que maior prova de submissão a Deus um crente pode dar? Não podemos desprezar o desejo, meu querido, individual das pessoas da Trindade. Mas Jesus renuncia ao seu conforto por causa do Pai. Não existe maior exemplo de submissão do que esse. A maior prova que nós podemos dar de submissão a Deus é deixar que Ele governe a nossa vida. E assim nós entendemos e compreendemos a vontade dele sobre a nossa vida. Esta é a maior prova que nós podemos dar. Sujeitando uns aos outros e sujeitando a vontade de Deus descrita na Bíblia. Meu querido, eu sempre digo às pessoas que nos acompanham aqui mais próximo, que o problema não são as regras que Deus deixou na Bíblia Sagrada. Se nós conseguirmos cumprir as regras, a vontade de Deus explanada na Bíblia Sagrada, nós teremos uma vida boa. O problema é que na nossa vida o que nós criamos são as exceções à regra. Os nossos próprios vontades, os nossos próprios caminhos, aquilo que nós desejamos, como nós queremos as coisas, como nós fazemos a coisa. É isso que é o grande problema da nossa vida. Não são as regras. Sujeitar ao Senhor é sujeitar a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus, é entender que Ele está no comando e Ele deixou a forma de comando e nós devemos obedecer. Superioridade do próximo. Sujeitem-se uns aos outros. Quem é o próximo? E o que é a superioridade do próximo? Porque eu devo considerar o meu próximo, a mim, superior. Que influencia isso? Que isso influencia? E o que influencia na minha vida cristã? Entender que o próximo pode ser superior a mim. Existem ocasiões, e nós gostamos disso, em que nós podemos conviver com alguém com menos recursos do que nós, seja aí na área financeira, na área econômica, na área intelectual, ou qualquer tipo de experiência de vida. E mesmo assim, a palavra de Deus nos ensina buscar em Deus, ter nessa pessoa alguém que nos é superior, a quem nós devemos respeito. Jesus nos ensina isso mais claramente no texto de Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 9. Olha como nós devemos tratar o nosso próximo e
qual é o sentimento que nós devemos ter quanto ao nosso próximo nos versos 5, 6, 7, 8 e 9 do livro de Filipenses. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Presta atenção no verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai dizer, olha, Jesus era Deus, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvazia, ele assume forma de servo, da figura humana, torna-se semelhante de homens, reconhecido. Você passava na rua e falava, esse é Jesus Cristo. E aí tem uma vírgula que diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meu querido, nós não somos melhores do que ninguém. E nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos e com humildade servi-lo, respeitá-lo como ser humano e como pessoa. Assim deve ser o nosso comportamento quanto ao próximo e quanto a essa superioridade do próximo. Sujeitem-se uns aos outros, olhando para o outro como se ele fosse o seu Senhor e você o serve. O crente deve renunciar para praticar a submissão e a sujeição. Ao que o crente deve renunciar, então, se eu preciso entender que o outro é superior a mim? Como que eu devo praticar a submissão e a sujeição? Paulo, meu querido, ele propõe aos crentes da igreja de Filipos, e ele diz assim, sem partidarismo, sem vanglória, com humildade, considerar os outros superiores a si mesmo e não ter em vista o que é propriamente seu. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A disciplina da submissão exige que tenhamos completa renúncia da nossa própria vida na cruz, permitindo que Jesus Cristo nos governe como Senhor e Salvador da nossa vida. E seja qual for a minha função na igreja, seja qual for o que eu faço na minha sociedade, seja qual for o tipo de relacionamento que eu tenho com os meus irmãos, eu não posso fazer isso por partidarismo, ou seja, tentando levar qualquer tipo de vantagem para um grupo de pessoas ou para mim mesmo, ou por vanglória. E ele chama de vanglória. Oh, eu preciso ser exaltado porque eu sou tão humilde. Não, ele está dizendo aqui, mas por uma humildade sincera, de fato, de verdade, que você considera cada um dos outros superiores a si mesmo. Sujeitem-se uns aos outros, uma ordenança de mutualidade contida no Novo Testamento que nós estamos conversando com vocês. A respeito ainda da superioridade do próximo, qual deve ser a atitude do crente quando é servido por alguém? Muitas pessoas também não sabem ser servidas. Tem os seus patrões, ou ele é o patrão e ele tem alguém o servindo e ele começa a humilhar aquela pessoa que está o servindo. Ele parou num posto de combustível e veio o frentista para o servir e ele se sente melhor. Ele foi no mercado e ali tem os funcionários do supermercado que estão ali para servir, ou servir o patrão, ou servir alguém. Como é que o crente
deve ter, qual deve ser a atitude do crente quando é servido por alguém. No momento, meu querido, que nós estivemos sendo servidos, seja em qualquer atividade da nossa vida, ou mesmo na igreja, nós devemos possuir um espírito de respeito pelo que serve. Respeitar do mais humilde, daquele que nós consideramos que tem uma função mais simples, até aquele que nós consideramos ter uma função mais elevada. Toda vez que nós somos servidos, nós precisamos deixar o nosso direito e respeitar o próximo como se ele estivesse no nosso lugar. Ah, mas está demorando. Deve ter um motivo, meu querido. Respeite. Respeite. Respeite o que está te servindo. A palavra que nós podemos utilizar aqui para ilustrar isso é a palavra de Pedro aos presbíteros, para algumas, e ele nos ensina nessa palavra algumas lições. Olha o que diz no verso 2 de 1 Pedro, capítulo 5, os versos 2 e o verso 3. Olha o que disse: pastoreai o rebanho. Ele está orientando aqui os presbíteros e pastores. Está dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Há um rebanho que está sendo pastoreado. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdia ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-nos modelo para o rebanho. Esta deve ser a nossa atitude quanto às pessoas. Não constranger, mas ser espontâneo, como Deus quer. Não ser ganancioso, mas ter boa vontade. Não ser um dominador da situação, alguém cheio de razão e que pode usar das pessoas. Não, faça, ensine, dê o exemplo de como deve ser feito. Superioridade do próximo, sujeite-se uns aos outros. Mas Deus nos ensina também a disciplina da humildade. É possível o crente praticar a sujeição sem ser tomado pelo temor do Senhor? Talvez a pergunta maior a respeito de humildade é entender isso. Meu querido, a natureza da sujeição ao próximo está no esvaziamento de nós mesmos. E enquanto nós não compreendermos que o Senhor da nossa vida, que o autor da nossa fé e da nossa salvação é Cristo Jesus, nós não compreenderemos que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, ou seja, deixar o nosso direito em prol do outro. Compreender que o outro muitas vezes tem uma maior necessidade que nós. Provérbios 22, 4, a respeito disso diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Que riquezas? Que honra e vida. Humildade e temor do Senhor são riquezas e honra e vida. É preciso ter humildade. Humildade. Crente, o cristão, para praticar a sujeição, ele precisa passar pela cruz de Cristo e ser tomado pelo temor do Senhor, que são riquezas, honra e vida. Temer a Deus, compreender a vontade de Deus, compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida, são riquezas, honra e vida. A respeito ainda de humildade, uma pergunta talvez que surja no seu coração é: por que temos dificuldades em reconhecer a nossa pequenez? Por que queremos ser vistos como superiores? Por que nos agrada tanto ao coração querer ser melhor do que os outros? Levantar da mesa para servir não é próprio da natureza humana, meu querido. E quando nós estamos dispostos a isso, ele vai mexer em muitas áreas que nós não gostamos. Existem momentos, meu querido, em que o orgulho não nos deixa ver quem realmente nós somos. Como é difícil servir alguém. Como é difícil reconhecer
que nós precisamos praticar a disciplina da humildade, que nós devemos ser servos. Porque nós queremos tanto ser vistos como superiores? Porque nós queremos tanto a cabeceira da mesa? Porque nós queremos tanto ser servidos? É preciso ter um coração humilde, nos dispormos a servir, para que Deus possa mexer nas áreas mais profundas da nossa vida, da nossa alma, daquilo que somos, mesmo que não gostemos. Existe, meu querido, momentos em que o orgulho não nos deixa, e aí a gente vê quem a gente é, de fato e de verdade. Na vida cristã, a humildade não é algo secundário, meu querido. Existe um autor que diz que a igreja hoje tem falhado em entender, ou se entende, tem deixado de obedecer às implicações da vida de cruz para a sociedade humana. Somente na cruz, meu querido, nós podemos alcançar esta virtude, a humildade. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também se for perverso, e isto é uma ordem bíblica. Sujeitar-se, nós podemos levar essa mesma prática para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida em família, para o nosso trabalho. Ser cristão é sujeitar-se uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que Ele continue a cuidar de nós. Vamos orar? Pai querido, obrigado, ó Pai, por mais esta mensagem que o Senhor coloca no nosso coração. Abençoe a cada um, ser com cada um naquilo que Ele tem feito. Ó Deus, dê um bom domingo a este povo, ó Deus, ó Pai, nos abençoe. Abençoe a família dos enlutados, ó Pai. Cuida deles, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Ele possa falar ao seu coração. À noite, às 19h30, nós voltamos aqui nas redes sociais, mas se você desejar cultuar presencialmente conosco, será um privilégio. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Bye, bye.